Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Hugo Ballarini Miranda. Eu sou do segundo ano de Eletromecânica do IFES e estou aqui mais uma vez para apresentar um trabalho de física sobre os ciclos termodinâmicos. Bom, então vamos lá. O que são os ciclos termodinâmicos e qual o seu contexto histórico? Bom, vamos começar pelo contexto histórico para simplificar um pouco mais. Tudo isso começou na Revolução Industrial, quando o homem largou a enxada e foi para a indústria. Ou seja, a gente começou a buscar produtos industrializados, né, facilitando a produção. Então, deixando de lado os produtos manufaturados, deixando de lado a produção a partir da mão, né, a gente fazendo os produtos por nós mesmos, e começamos a fabricar máquinas para fazer esses produtos por nós. Porque as máquinas a longo prazo, elas visam o lucro, né? Então o lucro a longo prazo para as máquinas é muito maior, porque não tem toda a questão da carga horária, a gente não precisa de pagar um salário para uma máquina, né? Então é muito mais econômico a longo prazo do que você deixar um funcionário fazendo as coisas para você. Óbvio que dentro da Revolução Industrial a gente tem toda uma polêmica da exploração do trabalhador e tal, mas não vale a pena entrar nisso agora. O que importa é, o liberalismo econômico começou, o que importava era o lucro, e a partir disso a gente tem o início da era das máquinas. E com a era das máquinas a gente vem a busca das fontes de energia, e uma das fontes de energia que a gente mais utiliza até hoje é o calor. E daí surge os ciclos termodinâmicos, que são uma fonte de calor para sustentar motores, motores em geral, enfim. E aqui a gente vem com o conceito de ciclo termodinâmico. O ciclo termodinâmico, ele nada mais é do que a sequência repetitiva de transformações físicas produzidas por um sistema a fim de realizar trabalho. Trabalho esse que vai sustentar o carro, o avião, o caminhão, enfim. Então, o calor, ele gera essas transformações, para a partir dessas transformações, ele gerar trabalho. Esse trabalho, como eu já disse, vai sustentar todo o sistema do carro, do avião, do caminhão e etc. Isso porque nesse trabalho a gente vai entrar muito na questão motora, né? Eu não vou entrar muito nas outras fontes de calor, né, onde que a gente utiliza o calor em geral. Vou focar mais na questão motora. E aqui a gente tem 3 ciclos termodinâmicos. Primeiro, ciclo de Otto. Ciclo de Otto, que é o que a gente vê mais comumente por aí, esse ciclo ele é basicamente uma combustão interna dentro do motor. O que acontece é, a gente tem o combustível, que seria o álcool ou a gasolina. A gente tem o comburente, que seria o oxigênio, e a gente precisa de uma ignição, que é causada pela vela. A vela, ela causa essa ignição, gerando a combustão. A combustão, ela vai gerar gases, e esses gases vão ser utilizados para realizar trabalho. E aqui, ó, os usos, ele é comumente utilizado para motores de automóveis, geradores de energia, máquinas industriais, dentre outros. E a eficiência dele depende diretamente das propriedades do fluido que ele está utilizando para queimar. Então, a gente precisa de levar em consideração, na hora do rendimento, o calor latente de evaporação desse fluido ou a energia interna desse fluido. Sendo assim, o rendimento dele não é dos maiores. Na verdade, ele é o menor de todos os 3 ciclos que eu vou apresentar hoje, sendo apenas de 20%. Segundo, a gente vai aqui ter um gap muito grande, né? Uma deixa muito grande. A gente vai do ciclo que tem o menor rendimento para agora o ciclo que tem o maior rendimento, que é o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, ele seria o ciclo ideal. Ele é o que representa 100% de rendimento num ciclo termodinâmico. A variação de temperatura neste ciclo é inexistente. Todas as trocas de calor são isotérmicas. O volume pode alterar, a pressão pode alterar, mas o calor, a temperatura não altera. E isso geraria um rendimento de 100%. Mas por que geraria? Porque a gente não consegue ter uma aplicação real do ciclo de Carnot que seja eficiente o suficiente. Não, a palavra certa não seria eficiente, mas sim viável, porque a aplicação
de um processo assim, onde todas as trocas seriam isotérmicas, seria um processo muito lento, cara. Então isso para um motor de carro, por exemplo, seria completamente inviável. A gente não conseguiria sustentar um motor de carro a partir disso. Então a gente não tem um exemplo real de como seria o ciclo de Carnot, mas a gente utiliza na prática o ciclo de Carnot como um método comparativo, né? A gente faz o motor, vê quanto que ele está rendendo e a gente vê, comparado ao ciclo de Carnot, se o rendimento dele é bom ou ruim. Então o ciclo de Carnot ele não tem um exemplo real, mas ele é utilizado como um método comparativo para medir a eficiência dos motores, né? Então, agora partindo para o terceiro ciclo, que seria o ciclo diesel. O ciclo diesel ele é basicamente um ciclo Otto, mas ele não tem a vela, ou seja, ele não tem a parte da ignição. A combustão ela ainda assim é interna, mas ela ocorre da compressão da mistura do combustível com o ar. Então o volume, né, do ar e do combustível, dessa mistura, ele vai sendo comprimido, ou seja, o volume diminui e a pressão aumenta. E a partir desse aumento de pressão ocorre a combustão. Então o rendimento dele vai ser maior do que o ciclo de Otto, sendo de 30%, e a utilização dele obviamente se dá a motores movidos a diesel, né, como o próprio nome diz. E agora eu vou entrar para vocês aqui com um pouco de uma explicação relacionada ao motor de Fórmula 1, que é diferente do motor convencional. E a primeira diferença a gente vê quando ele tem uma câmara de pré-combustão. Essa câmara de pré-combustão, junto com a câmara de combustão, ela traz um pouco mais de potência ao carro. E isso já é um primeiro passo, né? Já é uma primeira diferenciação de um motor de Fórmula 1 para um motor normal. E a segunda coisa que eu gostaria de citar que é muito interessante é o método de recuperação de energia do motor. Cara, isso é fenomenal, cara. Essa recuperação de energia quer dizer que o carro ele não perde o ímpeto dele, por assim dizer. Ele pega parte da energia cinética e ao invés de perder essa energia cinética, ele conserva essa energia. Ou seja, ele recupera parte dessa energia. Óbvio que ele não vai recuperar toda essa energia porque isso seria impossível. Mas ele conserva um pouco dessa energia. E como diz aqui, ó, nesses textos aqui que eu coloquei, ó. Durante as acelerações do motor, a gasolina estará usando sua reserva de combustível e o turbo estará girando em sua velocidade máxima de 100.000 RPM. Enquanto isso, o MGU-H atua como gerador, recuperando a energia dos gases de escape, que giram o eixo da turbina, enviando para o MGU-K ou para a bateria, caso ela não esteja totalmente recarregada. O MGU-K, que é conectado com o virabrequim do motor, funciona como um motor elétrico e entrega potência extra para quando o carro precisar de força total ou para economizar o combustível, dependendo da configuração eletrônica do conjunto. Nas entradas de curvas, quando o piloto alivia o acelerador para frear, o MGU-K passa a atuar como gerador, recuperando a energia da frenagem para armazenar na bateria. Durante a frenagem, o MGU-H atua como motor elétrico para manter a velocidade rotacional da turbina alta o suficiente para evitar a perda de velocidade durante as curvas. Então, cara, isso daqui é um conceito muito, muito interessante. É muito lindo de ver isso, cara, sendo posto em prática. É basicamente a lei da conservação das energias, só que ao invés da energia ir para o ambiente, o carro conserva um pouco dessa energia, cara. Isso é fenomenal. Isso é a física sendo posta em prática. Isso é lindo de se ver, cara. Porque aqui a gente vem, esse primeiro texto aqui ele fala de quando o motor está acelerando. Ele não possui uma potência normal de aceleração de um motor. Ele possui mais do que isso, porque junto com a potência do motor, tem a potência de que ele está recuperando. Ele, com o MGU-H e o MGU-K, ele consegue recuperar parte dessa energia. Então ele consegue acrescentar potência. Com isso ele consegue ter mais velocidade. E nas curvas, ao invés dele perder energia, ele consegue se manter. Ou seja, ele mantém velocidade na curva, ele não perde, porque
Óbvio que no Fórmula 1 a gente está em uma corrida. Toda perda de velocidade é ruim. Então, para evitar essa perda de velocidade durante as curvas, ele vai estar mantendo essa velocidade a partir dessa recuperação de energia, a partir dessa conservação de energia cinética, dessa recuperação de energia cinética. Na natureza, nada se desperdiça, nada se desvai. Tudo se transforma. E é isso que a gente está vendo aqui, cara. É a física sendo feita. Porque muitas vezes as pessoas elas olham e falam: cara, a física é a ciência, é um trem muito doido. Não, cara. A física, ela é a explicação dos fenômenos naturais que ocorrem no dia a dia, cara. Ela é a explicação do que ocorre no nosso dia a dia, a explicação matemática da natureza. A física ela é real, ela acontece ao nosso redor. A gente utiliza a física para progredir. E aqui tá uma das provas, uma das milhares de provas disso. A gente tem essas provas na ótica, que foi o outro trabalho que eu fiz, e a gente tá tendo essas provas agora na questão dos motores. Cara, que fenomenal, cara. Então, é isso. Com isso, encerramos essa explicação aqui sobre os ciclos termodinâmicos. Eu espero que eu tenha conseguido, mesmo sendo breve, eu tenha conseguido introduzir os espectadores nesse mundo, né? Tanto no trabalho de ótica quanto nesse trabalho aqui. Consiga introduzir um pouco mais da física, explicar como é que ela funciona mais ou menos no nosso cotidiano e o quão importante ela é pra gente, cara. Essa matéria ela é realmente uma matéria fundamental, que é muito mais do que a gente só fazer cálculos e mais cálculos. Ela tem toda uma teoria, ela não é matemática 2, cara. Física é física e a gente tem que mostrar isso para o máximo de pessoas possível. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, pode se inscrever aí no canal, não precisa também, pode dar o like aí, também não precisa. Isso daqui é só para fazer um trabalho aí que o professor pediu. Então é isso. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade.